Relato 1. A maldição da carne. Nunca acreditei em lendas. Achava tudo bobagem, histórias contadas para assustar criança ou turista. Cresci ouvindo os mais velhos falarem sobre assombrações, encantados, lobisomem. Mas eu ria, até aquela maldita noite em que o riso morreu na minha garganta. Eu era caminhoneiro. Fazia o trecho norte do Brasil, levando cargas de madrugada por estradas esquecidas pela civilização. Foi numa rota próxima ao interior do Amazonas, entre dois vilarejos cortados pela mata, que tudo começou. A estrada estava deserta, o rádio chiando e o farol iluminando só o que parecia um túnel escuro de árvores. Foi quando vi o vulto, um animal grande, atravessando a pista. Pisei no freio, o caminhão derrapou e parou a poucos metros da criatura. Ela virou o rosto. Não era bicho comum, não era homem, era um híbrido grotesco. O focinho de lobo, olhos humanos, dentes enormes salpicados de sangue. E as mãos, ou patas, sei lá, tinham dedos longos e unhas afiadas como navalha. Ficamos nos encarando por segundos que pareceram uma eternidade, até que ele sumiu na mata com um salto. Pensei em ir embora, fingir que nada tinha acontecido, mas não deu tempo. Algo pulou sobre a cabine. O teto amassou com o impacto. O para-brisa estourou com uma garra atravessando o vidro. Eu gritei, tentei sair, mas ele já estava dentro. A última coisa que lembro é a dor queimando no meu ombro, os dentes rasgando minha carne e o mundo ficando vermelho. Acordei no meio da floresta, num bere, sujo de sangue, mas não era meu. Ao redor, destroços do meu caminhão e restos humanos. Um casal, totalmente dilacerados, partes espalhadas, vísceras penduradas em galhos como enfeites do inferno. Vomitei, chorei, corri, mas algo dentro de mim já tinha mudado. Dias depois percebi os sinais. O cheiro do sangue me atraía. Sonhava com carne, sentia raiva sem motivo, e nas noites de lua cheia, meu corpo doía como se estivesse esticando por dentro. Na segunda transformação, me vi no espelho, só por um segundo. Meu rosto já não era meu. Os olhos eram bestiais, os dentes longos demais. E o pior, eu gostava da sensação. As caçadas começaram, primeiro animais, depois gente. Nunca lembro direito, mas os jornais noticiam corpos estraçalhados, ataques selvagens, e sempre perto de onde eu passo. Hoje, sou só um fantasma do que fui. Evito cidades, durmo em cavernas, falo sozinho. Mas você que lê isso, se cruzar comigo à noite, se ouvir passos pesados atrás de você na estrada, não corra, não reze, não grite, porque eu já senti seu cheiro e estou com fome. Relato 2. O dia que a Matinta bateu na minha porta. A noite em que Matinta bateu à minha porta. Sempre ouvi dizer que a Matinta Pereira é só uma história para assustar criança. Uma velha corcunda que aparece nas noites de silêncio profundo, pedindo tabaco ou café, amaldiçoando quem nega. Nunca levei essas histórias a sério. Isso foi antes da noite em que ela veio bater na minha porta. Era uma sexta-feira abafada, a lua cheia coberta por nuvens pesadas. Eu estava sozinho no sítio, cuidando dos porcos, esperando minha mulher voltar da cidade. Me lembro do silêncio. Não tinha grilo, nem vento, nem coruja. Nada. Só o som da minha própria respiração. Isso já devia ter me alertado. Por volta das 2 da manhã, ouvi um assobio. Longo, agudo. Um som que parecia cortar o ar. Saí do quarto com a espingarda na mão, pensando que era algum moleque da vila querendo me assustar. Mas não havia ninguém. Só o escuro, o mato e aquele cheiro forte de terra molhada, mesmo sem ter chovido. Voltei para dentro, e foi aí que ouvi a batida. 3 toques secos na porta da frente. De novo o assobio. Meu sangue gelou. Dá um pouco de fumo, cristão. A voz era rouca, cavernosa, arranhava o ar como unha em madeira podre. Tranquei tudo. Acendi todas as lamparinas. Fiquei sentado na cozinha, espingarda no colo,
coração batendo como tambor de guerra. Ela bateu de novo. Se não me dá, eu volto para buscar o que é meu. Gritei, mandei embora. A voz riu, um riso baixo, como se viesse do chão. A luz piscou. A lamparina se apagou sozinha. Quando acendi de novo, a casa estava diferente, mais escura, mais fria. O ar cheirava a carne queimada. Ouvi passos no telhado. Fui até o quarto. A janela estava aberta, mesmo que eu tivesse trancado. E no chão havia penas pretas, muitas, como se um corvo tivesse explodido ali dentro. E um rastro de sangue fino, como se alguém tivesse arrastado uma unha ferida. Eu queria fugir, correr até a vila, mas minhas pernas não obedeciam. Foi então que vi ela, no espelho, não no meu quarto, no espelho do armário. Uma velha encurvada, vestida em trapos, olhos brancos sem pupilas. O cabelo parecia feito de raízes secas, e a pele, pendurada como pano de carne morta. E ela sorriu para mim, um sorriso onde os dentes eram afiados como anzóis. Gritei, joguei o espelho no chão, mas mesmo em cacos, ela ainda estava lá. Fui ficando doente. A cada noite ela voltava, assobiava, pedia, e eu nunca dava, até que meu porco nasceu morto. Depois minhas galinhas começaram a apodrecer vivas, e o cheiro de enxofre tomava tudo. Na 10ª noite, eu quebrei. Coloquei um maço de fumo do bom na soleira da porta. Pedi perdão. Pedi que fosse embora. Na manhã seguinte, estava tudo limpo. As penas, o sangue, o cheiro, tudo. Mas o fumo também tinha sumido. Desde então, toda lua cheia, eu deixo fumo e café na porta. E rezo, porque uma vez que Matinta vem, ela sempre volta. E se não der o que ela quer, ela entra. Relato 3. A serpente de fogo. A serpente de fogo. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais acreditaria. Sempre achei que as lendas da Amazônia eram histórias contadas para manter os curiosos longe das florestas. Mas depois daquela noite, meu Deus, eu daria tudo para poder apagar aquelas imagens da minha mente. Se estou te contando isso agora, é porque preciso dividir esse peso. Preciso que alguém mais saiba, antes que seja tarde. Meu nome é Tiago, sou biólogo, trabalho com preservação ambiental e há alguns meses fui enviado para o interior do Amazonas, numa missão de catalogação de espécies ameaçadas em uma região de floresta densa, quase intocada. Fui com 2 colegas, Marina, fotógrafa ambiental, e Sérgio, especialista em répteis. A primeira semana foi tranquila. Registramos várias espécies e até algumas pegadas grandes demais para qualquer animal conhecido. Mas achamos que era onça. Sempre é onça, até que não é. Foi na 8ª noite que começou. Estávamos acampados perto de um igarapé. O calor era sufocante, mesmo à noite, e o ar parecia mais denso, como se algo invisível pairasse sobre nós. Marina acordou gritando. Dizia ter visto olhos brilhando no mato, olhos como brasas. Sérgio zombou dela, mas mesmo ele parecia nervoso. Na noite seguinte, os gritos vieram da floresta. Gritos humanos, longos, angustiados, como se alguém estivesse sendo queimado vivo. Corremos para ver, achando que algum caçador tinha se acidentado, mas não havia ninguém. Só o cheiro. Meu Deus! O cheiro de carne queimada no ar, e pegadas chamuscadas no chão, como se algo em brasa tivesse passado por ali. Decidimos ir embora no dia seguinte, mas a selva não deixou. O barco que usávamos havia desaparecido. A margem estava coberta de cinzas. Cinzas negras, espessas, com fragmentos de ossos misturados. Marina vomitou. Sérgio empalideceu. Eu tremia. Foi então que Sérgio contou. Ele conhecia a lenda, mas nunca quis nos assustar. Boitatá, a serpente de fogo, guardiã da floresta. Dizem que aparece para punir os que ferem a natureza, caçadores, desmatadores ou aqueles que, sem saber, cruzam seu caminho sagrado. Naquela noite, montamos guarda. Revezamos em turnos. Quando foi minha vez,
O silêncio era pesado. Nada de grilos, sapos, vento. E então vi, primeiro, uma luz, como um fogo rastejando entre as árvores, se aproximando, mas não queimava as folhas, flutuava, serpenteava. Me escondi atrás de uma pedra e observei. Ela era gigantesca, uma cobra feita de fogo líquido, com olhos incandescentes, como sóis pequenos. Seu corpo ondulava em silêncio, mas o calor era insuportável. As árvores ao redor escureciam ao seu toque, como se secassem e apodrecessem em segundos. E ela parecia cheirar o ar, procurar algo ou alguém. Senti o suor escorrer pelas costas. Não me mexi, não respirei, só rezei. A coisa se virou lentamente e desapareceu. Quando corri de volta para o acampamento, encontrei o inferno. A barraca de Marina estava carbonizada. Dentro, apenas cinzas e um crânio humano. Sérgio estava pendurado numa árvore, como uma marionete sem pele. Seus olhos haviam sido queimados até virarem buracos negros. Havia marcas circulares no chão, como se algo gigantesco tivesse enrolado ali. Fugi sem olhar para trás. Andei 2 dias sem rumo, alucinando de sede e medo. Queria morrer, mas a floresta não deixava. Até que cheguei num vilarejo de ribeirinhos. Fui acolhido por uma senhora velha, que me ouviu em silêncio. Depois, disse apenas: "Ela poupou você, mas não te esqueceu. Hoje, todas as noites, ouço o som do fogo rastejando. Vejo reflexos alaranjados na janela, mesmo morando num apartamento de concreto, longe de qualquer floresta. Ela ainda está me caçando, e eu sei, da próxima vez, não vou escapar."